Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 47 ao capítulo 50. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar, sobre o encontro de Jacó, Israel, com o seu filho José, aquele que ele já tinha como morto. E esse texto todo que nós lemos de José, da trajetória dele no Egito, o reencontro dele com os seus irmãos, ele nos ensina uma grande lição, a lição do perdão. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de perdoar e fica por anos presa a algumas coisas que acontecem na sua vida. E José nos ensina com extraordinário o poder do perdão. Você vai ver acontecimentos grandiosos na vida de José, porque ele teve um coração perdoador. O perdão, muitas vezes, prende a pessoa porque ela está presa ao sentimento. E o perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. Perdão é uma obediência à palavra de Deus. Jesus diz para nós na oração do Pai Nosso que deveríamos perdoar como nós somos perdoados. Então, a partir de hoje, que você que tem dificuldade, você vai lembrar dessa palavra. Eu perdoo não por causa dos meus sentimentos, mas por causa da palavra de Deus, porque é uma ordenança de Deus. E o perdão, ele não valida o erro cometido contra você, não. Ele é capaz de te libertar da dor que você sofreu, Então, quando você libera perdão, você deixa de ser atormentado, de estar preso àquelas circunstâncias. O perdão, ele não fala de você aceitar, ou justificar o erro da outra pessoa, mas ele tira das suas costas a bagagem pesada do ressentimento, Então, perdoar é libertar a você mesmo da dor que alguém proporcionou a você, Recusando-se a beber o veneno da ofensa. Então, antes de qualquer coisa, nós aprendemos com José a lição do perdão. E olhe só como foi extraordinário o encontro dele com o pai. Jacó enviou Judá adiante de si para que José soubesse que ele já estava em Gozém, que ele já tinha chegado, A terra de Gozém já estava esperando por Jacó e por toda a família dele. Então José, ele se apronta, sobe no seu carro ao encontro de Israel, seu pai, em Gozém. E quando ele vê o seu pai, o texto fala no capítulo 46, versículo 29, 30, que José abraçou Israel, E Israel disse para ele: já posso morrer, pois eu já vi o rosto do meu filho e vi que ele vive, A notícia se espalhou. Faraó quis conhecer a Israel, quis conhecer Jacó. E sabe o que acontece com Jacó? Ele abençoa Faraó, Tudo isso está aqui no texto bíblico. No capítulo 47, nós vamos ver que é justamente essa apresentação de Israel ao próprio Faraó. Então José foi a Faraó e disse: o meu pai e os meus irmãos estão com os seus rebanhos e o seu gado lá na terra, de Gozém. Eles vieram todos de Canaã. E aí nós podemos ver que já perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? O que pretende? Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os vossos pais, Por isso foi separado para eles a terra de Gozém, porque tinha bons pastos, era o lugar ideal para eles ficarem, E aí nós podemos ver
que ele fala: a terra do Egito está perante a ti, da melhor terra faze habitar teu pai, teus irmãos, que eles habitem na terra de Gozém. E aí trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Capítulo 47, versículo 7. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os teus dias de vida? E Jacó respondeu: os dias de ano da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias da minha peregrinação, né? Então ele fala que ele ainda é mais novo do que os seus pais, né? E nós vamos ver que Jacó, ele vai falecer com 147 anos, está no capítulo 47, versículo 28, né? E nós podemos ver que José, ele arrecadou muito dinheiro para o faraó nesse tempo, porque todos vinham buscar alimento que só tinha no Egito. Quando acabou o dinheiro do povo, o povo trazia gado. Quando não tinha mais gado, negociavam a terra. Logo, todo o território do Egito passou a ser de Faraó. Então havia uma gratidão muito grande de Faraó para com José, porque José representava uma lealdade. José representava um coração sarado, um coração perdoador, um homem desprendido e que era abençoado por Deus. E hoje eu e você, que a bênção de Deus, tenha um coração perdoador. Não se apegue a mágoas, sabe? Não importa o que fizeram para você. Quando você toma a atitude de ser perdoador, libera o perdão, você atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso é um segredo espiritual compartilhado por José conosco, né? E aí nós vamos ver que Jacó, ele vai adoecer, mas antes de morrer, ele manda chamar todo mundo para liberar bênção. Era comum naquela época, né? Antes do pai falecer, ele abençoar os filhos. E aí nós podemos ver que José vai trazer os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó, né, abençoe eles, né? E o texto fala, 48:2, que ele se esforçou, porque ele já estava muito debilitado, muito velhinho, e ele se esforçou para se assentar no leito, para receber os filhos de José. E aí disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a terra por possessão perpétua. Essa mesma bênção iniciou em quem? Em Abraão, passou para Isaac e agora está sobre a vida de Jacó, né? Gênesis 28 fala sobre isso. E aí ele fala: agora os teus filhos que nasceram na terra do Egito, eu os tomo por possessão, para que eles recebam a bênção que está sobre mim, né? E aí nós podemos ver que Efraim e Manassés, ele diz, são meus, como é meu Rúben e Simeão. Está declarado 48:6, né? E aí ele fala: a tua descendência que você vai ter a partir de agora, aí sim pode ser tua, mas esses dois eu requero a bênção que há sobre mim, né? E aí nós podemos ver que os olhos de Israel, de Jacó, já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José pôs os seus dois filhos e ele beijou e os abençoou, né? Está declarado aqui. Depois disso, nós podemos ver que ele vai abençoar, as bênçãos proféticas está no capítulo 49, e aí ele vai chamar filho por filho e vai proferir bênção sobre eles. Não dá tempo da gente falar a bênção de cada um deles, né? Mas está decorrido aqui no capítulo 49, bênção que ele liberou sobre Rúben, o seu primogênito, né? Simeão e Levi, que eram irmãos de mãe e de pai, né? Judá, Zebulon, Issacar, Gade, Asser, Naftali. E por fim, José e
e Benjamim, né? Os dois últimos filhos. Então, aqui é declarado no texto, versículo 28 do 49, são essas 12 tribos de Israel, isto é, o que falou o seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia, né? Então, ele vai dar característica, então você percebe que ele conhecia os seus filhos e mediante a característica deles, ele liberava a bênção sobre eles. E Jacó nos ensina a sermos abençoadores da nossa geração. Já abençoou seus filhos hoje? Já abençoou seus netos? Comece a liberar bênção sobre a sua família. E aí nós podemos ver que ele pede para que quando ele morresse, ele fosse sepultado juntamente com Abraão, né, Isaac, né, e aonde seria este lugar? Lembra? Campo de Maquipela. Lá em Gênesis capítulo 23, Abraão compra aquele campo para sepultar a sua amada, Sara, né? E depois ele também vai ser sepultado e essa sepultura vai ser guardada e lá vão a comitiva inteira sepultar Jacó. Isso mesmo, não foi só os filhos, houve uma grande comitiva do povo para o cortejo fúnebre de Jacó. O texto fala que o seu filho José chorou sobre ele, né? Gastaram 40 dias, isso mesmo, capítulo 50, versículo 3. Sabe para quê? Para fazer com que cumprisse os dias do embalsamento, que os egípcios eram peritos em fazer. Enquanto isso, eles choravam, né? 70 dias. E foi toda essa comitiva levar o corpo, os restos mortais de Jacó para sepultá-lo lá no campo de Macpela, né? E aí, nós vamos ver que Faraó vai deixá-los, vai abençoá-los, vai mandar comitiva do Faraó junto para sepultar José. E aí nós vamos ver que o final do último capítulo de Gênesis, capítulo 50, a magnanimidade de José para com os seus irmãos. Lembra que eu comecei falando sobre o perdão? Quando você libera o perdão, você tem a capacidade de permanecer abençoando a sua geração. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: caso José nos persiga e nos retribua o mal que nós lhe fizemos, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e os seus pecados, pois te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos. E nisso José chora, quando ele vê essa declaração dos irmãos. Ele chora não por sentimento de tristeza, mas ele chora, sabe? Eu acredito que era um choro de gratidão, de alegria, porque ele queria dizer para os seus irmãos: não estou mais preso a isso, isso ficou no passado, eu estou na posição de abençoar vocês, né? E aí nós podemos ver que já José foi abençoador da sua geração. A morte de José, no finalzinho, ele morreu com 110 anos, né? E assim a gente acaba o livro de Gênesis. Parabéns, você terminou o livro de Gênesis. Vamos começar Êxodo amanhã? Eu te espero. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.